Capítulo 7. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou, os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam presidido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, 1 carro para 2 príncipes e 1 boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: Receba-os deles, para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião, e entrega-os aos levitas segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gersom, segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Aarão, deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: Os príncipes ofereçam, cada um em seu dia, a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia apresentou sua oferta Naação, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Naação, filho de Aminadab. No segundo dia apresentou sua oferta o príncipe de Issacar, Natanael, filho de Suar. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Naação, filho de Aminadab. No segundo dia apresentou sua oferta o príncipe de Issacar, Natanael, filho de Suar. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Naação, filho de Aminadab. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto,
um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No 4º dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No 5º dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No 6º dia, o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Duel, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Duel. No 7º dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No 9º dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação,
uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Asser, Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos e cada bacia 70 siclos. O peso total da prata desses objetos era de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total de ouro das taças era de 120 siclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com suas oblações e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Estes foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório colocado sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e falava com o Senhor.